Estamos no arquipélago de Svalbard, Noruega. É uma madrugada aparentemente comum. A data? 5 de agosto de 2011. Um grupo de jovens participava de uma colônia de férias com foco em exploração científica organizada pela British Schools Exploring Society. O vento cortava como vidro quebrado um ambiente vazio e frio. Dentro das barracas haviam 13 jovens estudantes universitários dormindo na absoluta e sufocante isolação de uma geleira norueguesa. Subitamente, o silêncio polar foi violentamente estilhaçado. O acampamento se transformou em um abatedouro mergulhado na escuridão. Um garoto de 17 anos teve sua existência apagada antes mesmo de abrir os olhos, engolido por um pesadelo implacável. O líder do grupo tentou erguer seu rifle, tateando em pânico cego, mas a máquina de matar perfeita já estava sobre ele. Quando o sol finalmente iluminou o local, restou apenas o eco da tragédia. Tendas destroçadas, vítimas em choque e rastros maciços que desapareciam na vastidão branca. Uma guerra brutal foi declarada. E o inimigo? O inimigo estava faminto. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos expor uma realidade sombria escondida no extremo norte do planeta. Vamos investigar o território onde o ser humano não é o mestre da natureza, mas a presa mais vulnerável da cadeia alimentar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Em algum lugar perdido na imensidão gélida da Noruega, uma trilha de esqui termina de forma abrupta no meio do nada absoluto. 2 bastões estão cravados na neve como lápides esquecidas pelo tempo. Uma mochila está virada, seu conteúdo espalhado como os restos de uma vida subitamente interrompida. Os rastros de esqui param. Não há pegadas humanas voltando. Não há desvios. Apenas o vazio. Erik Soberg, no auge de sua força física e experiência no montanhismo, havia saído para explorar a região pelo 2º dia seguido. Ele conhecia cada elevação, cada perigo oculto sob a crosta de gelo. Não havia falha em seu planejamento, não havia motivo para o seu desaparecimento. Quando as equipes de resgate rasgaram a nevasca em sua busca, o que encontraram obliterou qualquer esperança. Equipamentos espalhados pelo terreno e o mais sombrio de todos os sinais. Poças vermelhas no solo branco, indicando ataque de animal selvagem. Erik encontrou seu fim trágico. Ele nunca mais foi visto vivo. Ele virou a presa. O caso de Erik foi apenas um sussurro em uma sinfonia de horrores. A tragédia no acampamento dos 13 universitários que revelou o modus operandi desse fantasma faminto mostrou um detalhe ainda mais assustador. A fome transformou o medo instintivo em audácia homicida. Quando as equipes de resgate chegaram, constataram o corpo sem vida do adolescente que nunca teve seu nome divulgado, enquanto o líder da expedição estava gravemente ferido. Anos depois, as sombras atacaram novamente. Em um camping supostamente seguro, próximo a uma comunidade isolada, um homem adulto foi massacrado por um indivíduo muito jovem. Predadores jovens não calculam riscos. Eles veem movimento e eles atacam. A escalada dos fatos nunca antes registrados logo deixou os profissionais em estado de alerta máximo, porque em um local onde sempre convivemos com predadores que não se atreviam a se aproximar, agora estamos virando parte do seu alimento. Por quê? Pulando para uma data mais recente, agora em março de 2021, 2 membros de uma equipe de filmagem trabalhavam em terreno aberto, avaliando a espessura do gelo a dezenas de quilômetros da civilização. O rugido mecânico dos seus veículos de neve rasgava o silêncio polar. Era o suficiente para manter qualquer animal longe. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, esse detalhe acústico é a chave para o terror do momento. O som ensurdecedor dos motores serviu como uma cortina perfeita para eles não perceberem algo se aproximando. O titã incontrolável saltou em um bote instantâneo. Um dos profissionais, operando no puro reflexo de sobrevivência, conseguiu disparar e varrer a ameaça da existência antes que ela os devorasse. O susto foi grande,
e um dos homens havia ficado ferido. Foi preciso ajuda aérea para evacuá-los dali. Ao que tudo indicava, os barulhos que mantinham essas feras longe deixaram de ser um obstáculo. 8 de agosto de 2022, um grupo massivo de 25 pessoas dividia acampamento. A biologia dita que o grande número de indivíduos intimida qualquer predador racional, e nesse contexto um predador só irá atacar se perceber um elo mais fragilizado. Mas não foi o que aconteceu novamente. A regra estava sendo quebrada mais uma vez. Era madrugada e o monstro invadiu o perímetro humano sem hesitar. Uma mulher de 40 anos acordou no ápice da agonia, com dentes afiados como bisturis cravados no seu pescoço, sendo arrastada para a escuridão do gelo. O pânico de 25 pessoas gritando na escuridão, somado ao clarão dos tiros disparados pelos guias, forçou o recuo do animal, salvando a mulher por frações de segundos. 4 casos documentados, uma assinatura cirúrgica, uma aproximação destemida e ousada, e a fome esmagadora como a única motivação. Mas o que, em nome de tudo que é racional, assombra esses cantos esquecidos da Noruega? Para encontrar resposta, precisamos mergulhar na galeria de suspeitos do mundo selvagem. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena, aos poucos, até que não sobra mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. E na UVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além. Uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. Quando você ouve as palavras ataque fatal na Europa, o instinto ancestral da humanidade grita um único nome: lobo. Canis lupus. O demônio das florestas, o vilão dos nossos contos mais antigos, uma máquina de rasgar carne projetada para o cerco e matilha. Mas a realidade é uma bofetada nas estatísticas do medo. Toda a população de lobos noruegueses hoje não passa de uma fração miserável, entre 56 e 73 indivíduos em todo o país. O lobo norueguês vive em um estado constante de terror. A mera presença do cheiro humano os faz recuar quilômetros em desespero. Afinal, foi a nossa raça que os dizimou do seu habitat. O lobo é absolutamente inocente nesse tribunal de sangue. Seja lá o que foi responsável por tantas tragédias na neve, uma coisa é certa: o animal em questão não sente medo de nada. Poderia ser o lince eurasiático, um verdadeiro fantasma da taiga. 300 a 450 felinos que rondam como sombras furtivas a região atualmente. Com 30 quilos de puro músculo ágil, seus dentes e garras são foices desenhadas para caçar. Mas o lince é um mestre da evasão absoluta. A vasta maioria dos moradores das florestas morre de velhice sem nunca avistar um de perto. E seu histórico letal contra nós? 0. Eles evitam nossa espécie e, se atacassem, somos mais fortes que eles e seríamos nós quem iriam abatê-los. Isso nos leva ao boi almiscarado, um sobrevivente encouraçado da Era do Gelo, um leviatã de 400 quilos que caminhava entre mamutes. Quando ameaçado, ele não foge, ataca com a força de um trem desgovernado, mas o boi almiscarado é herbívoro. Ele ataca para se defender de predadores ou por questão territorial. Ele não invade acampamento para comer carne. E o arquiteto do caos em miniatura, o glutão ou
mais conhecido como Wolverine. Se a fúria tivesse uma forma física, pesaria 18 quilos e teria a cara desse predador. Ele é a criatura mais agressiva e destemida do planeta em proporção à sua massa. Suas mandíbulas são poderosas e ele poderia facilmente nos ferir bastante. Mas seria preciso um grupo deles agindo em conjunto para caçar a nossa espécie. Além disso, ele abomina a civilização e tenta se manter longe. Resta a coroa da floresta europeia, o urso pardo. Uma montanha colossal de músculos, garras que funcionam como adagas e uma mordida eficiente. O maior predador continental. Ele se encaixa perfeitamente na descrição balística dos ataques. Mas há um fato que estilhaça essa teoria. A Noruega possui apenas 190 ursos pardos confinados às fronteiras. E em toda a história moderna da Noruega continental, o urso pardo não finalizou a vida de um único ser humano. Ao longo de séculos, sendo caçado e esquartejado pelo homem, o urso pardo europeu cravou o pânico à nossa espécie em seu código genético. Eles fogem de nós. O culpado por trás dessas mortes nunca aprendeu a temer você que está aí agora. Ele não enxerga sua tecnologia, sua postura altiva ou seu intelecto superior. Ele enxerga calor. Ele enxerga calorias ambulantes, lentas e incapazes de lutar, perambulando pelo deserto gelado do seu domínio, um domínio que enfrenta a escassez de presas atualmente. Apresento a vocês a força destrutiva mais absoluta do reino animal. Ursos marítimos, o urso polar. O urso polar é o maior carnívoro terrestre que caminha sobre o globo. Um predador de ápice que facilmente quebra a barreira dos 450 quilos de puro músculo blindado sob uma camada de gordura impenetrável. Ele corre a 40 km por hora sobre a neve fofa e sobre o gelo escorregadio. Ele é uma massa densa com a agilidade de um felino. Ele nada por horas infinitas nos oceanos congelantes, transformando a água na sua própria via expressa de caça. E isolado no cume do mundo desde o alvorecer da sua espécie, o urso polar nunca, em momento algum da sua evolução, precisou aprender a ter medo do homem. Na história da humanidade, nós sempre projetamos as comunidades longe dos territórios desses ursos, evitando encontros com essa fera. O polar, por sua vez, não sentia necessidade de se aproximar dos vilarejos, pois as presas eram abundantes. O homem não se aproximava por medo, e o polar não se aproximava porque não havia necessidade. Mas a natureza mudou. As presas diminuíram e para um urso polar faminto, no topo da cadeia alimentar não existe negociação. Você é a oportunidade e ele é o ceifador. Mas em qual teatro de horrores esses encontros acontecem? Não nas cidades norueguesas conhecidas. Eles ocorrem em um mundo completamente isolado, o doloroso 78 graus de latitude norte, um arquipélago encurralado na imensidão do Ártico, a míseros 1.300 quilômetros do Polo Norte. Bem-vindos a Svalbard. Svalbard não é um lugar onde as regras da humanidade domesticaram a natureza. É um dos últimos refúgios planetários onde as regras da natureza esmagam o orgulho humano diariamente. O oceano vazio e cortante ao redor dessas ilhas é o território de patrulha de aproximadamente 3.000 ursos polares. E pelo menos 300 deles decidiram que as ilhas de pedra e gelo são a sua residência permanente. Em Svalbard, as frentes frias trazem mais do que nevascas, trazem centenas de superpredadores famintos compartilhando um espaço milimétrico com as 2.600 pessoas que ousam viver aqui. O que eleva o desespero existencial de Svalbard para além do terror puramente físico é a lei. Em Svalbard, o medo é institucionalizado. Preste atenção, é uma exigência legal, inegociável, portar um meio letal de dissuasão sempre que você pisa fora dos limites civilizados. Você tem que estar com um trabuco na mão, senão você não pode sair da cidade. Parece o Rio de Janeiro. E a defesa
não pode ser sutil. O spray de pimenta para ursos, a arma tática mais eficiente da América do Norte que detém o avanço das bestas furiosas de forma não letal, é estritamente proibido pelas leis norueguesas. Apenas uma coisa se coloca entre o seu batimento cardíaco e os dentes do predador branco: um metal de grosso calibre. A partir do ano de 2025, o cerco da legislação fechou a armadilha em torno do ser humano. É proibido se aproximar a menos de 300 metros da fera. Na primavera, de março a junho, quando a fome do Ártico atinge níveis caóticos, o muro invisível cresce para 500 metros. Se um urso escolher nadar rumo ao seu barco ancorado, é você quem tem a obrigação jurídica de bater em retirada. Isso porque o urso polar é blindado como espécie protegida. É um crime gravíssimo abater um deles, a não ser que você possa provar de forma incontestável perante as autoridades que estava a segundos de ser rasgado ao meio. A lei obriga você a carregar a arma de guerra nos ombros, mas amarra suas mãos com correntes judiciais. Você só tem permissão para atirar como um último recurso. Porque pulverizar a fera que rastreou seu cheiro no gelo com a intenção de devorar até seus ossos pode desencadear uma investigação policial contra a sua pessoa. Errados? Ao meu ver, não. O território sempre foi deles e a culpa das presas naturais estarem em declínio é totalmente nossa. Desde a década de 70, os registros marcam 6 encontros absolutamente fatais em Svalbard, onde vidas humanas foram ceifadas. Mas, em contrapartida, mais de 131 ursos polares tiveram sua existência deletadas pelo desespero armado das vítimas que tentaram caçar, inclusive em 2 dos casos que contamos no início do vídeo. O urso foi rastreado e eliminado. Svalbard não é um domínio cercado. Qualquer cidadão da Terra pode viajar para lá e fincar raízes sem burocracia de um visto. É um Éden congelado. O turismo despeja rios de dinheiro em exploradores em busca da aurora boreal e da observação desses leviatãs brancos sob o véu de uma falsa segurança armada. Mas há uma regra silenciosa, uma lei de ferro que não está escrita em nenhum papel norueguês e que cada habitante de Svalbard aceita em silêncio. No momento exato em que uma última placa da cidade fica para trás, você cruzou a fronteira do seu mundo para adentrar o inferno deles. Você deixou de ser o proprietário da terra para se tornar meramente a presa não natural do lugar. O urso polar governa o arquipélago e ele nunca, em toda a sua existência, recebeu a notificação de que o ser humano é intocável. Ele não irá parar. E nós? Bem, nós estaremos aqui para contar a história. Escreva o que você pensa nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda a alcançar nosso sonho de 1 milhão de inscritos. Obrigado por assistir. Fui.